O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu publicamente a criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina. A declaração ocorreu após um encontro com o presidente argentino, Alberto Fernandes. De acordo com Lula, a moeda comum entre os dois países seria uma forma de facilitar o comércio e não depender do dólar. A ideia seria testada e debatida entre os dois governos, mas não substituiria as moedas locais, o real no Brasil e o peso na Argentina. Entretanto, Fernandes afirmou que ainda não sabe como o modelo funcionaria. Uma moeda comum para comércio entre países funciona de forma semelhante a uma moeda única, como a utilizada na União Europeia, (SUE). A moeda comum é utilizada como meio de troca entre os países que a adotam, facilitando assim o comércio entre eles, e aliviando a necessidade de conversão de moedas. Na UE, a moeda comum é o euro, que é utilizado por 19 dos 27 países membros. Isso significa que os países que adotam o euro não precisam mais converter suas moedas locais para realizar transações comerciais entre si. Além disso, a moeda comum também permite que os cidadãos dos países membros viajem e façam compras nos outros países sem precisar trocar dinheiro. Em geral, as moedas comuns podem melhorar o comércio e a economia entre os países, pois elimina a necessidade de conversão de moedas, reduzindo assim os custos de transação e melhorando a estabilidade monetária. No entanto, é importante ter em mente que a implementação de uma moeda comum também pode ser um processo complexo e desafiador, e envolve a harmonização das políticas econômicas dos países envolvidos. No entanto, a criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina não parece ser uma boa ideia levando em consideração o contexto atual das economias dos dois países. Ambos os países enfrentam problemas econômicos significativos, incluindo inflação elevada, dívida pública crescente e baixo crescimento econômico. A Argentina, em particular, tem passado por uma crise econômica desde 2018, com inflação acima de 50% e uma taxa de câmbio volátil. O país também enfrenta problemas fiscais significativos, incluindo uma dívida pública alta e um déficit orçamentário crescente. Além disso, a Argentina tem uma longa história de políticas econômicas instáveis, como a imposição de controles de capital e a imposição de tarifas comerciais elevadas, o que tem prejudicado a economia. Por outro lado, o Brasil também enfrenta problemas fiscais significativos, incluindo uma dívida pública alta e um déficit orçamentário crescente. A criação de uma moeda comum entre os dois países, neste cenário, não seria benéfica, pois traria riscos adicionais às já instáveis economias dos dois países. A moeda comum criaria uma ligação adicional entre as economias dos dois países, o que significaria que problemas econômicos em um país afetariam diretamente o outro. Além disso, a moeda comum poderia levar à perda de controle sobre as políticas monetárias e fiscais, o que poderia agravar ainda mais os problemas econômicos existentes. A criação de uma moeda comum também poderia levar a problemas de confiança entre os dois países, já que uma crise econômica em um país poderia afetar a confiança no outro país. Em resumo, a criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina não é uma boa ideia levando em consideração o contexto atual das economias dos dois países e a visão de que as políticas intervencionistas na economia são prejudiciais. Ambas as economias enfrentam problemas significativos e uma moeda comum poderia agravar ainda mais esses problemas e criar novos riscos e desafios. Isso especialmente é válido considerando que os governos de Lula e Alberto Fernandes estão implementando políticas econômicas intervencionistas e estatistas, que podem causar grandes danos a médio e longo prazo. Em vez disso, seria mais benéfico para os dois países se eles seguissem uma abordagem de liberdade econômica, reduzindo a intervenção do governo e permitindo que a livre iniciativa e a livre concorrência floresçam, inclusive quando se trata da escolha da moeda para as transações. Imagine o Bitcoin sendo esta moeda. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar em suas redes sociais. Sua contribuição é muito importante para nós, e nos ajuda a continuar motivados a analisar as notícias com opiniões, em geral, distintas da grande mídia. Agradecemos sua audiência e esperamos continuar fornecendo conteúdos relevantes e informativos para você. Cada um de nós pode contribuir para uma sociedade mais livre para discordar no campo das opiniões. Obrigado por assistir.